Oi, nesse vídeo nós iremos responder uma dúvida ou questionamento de muitas pessoas. Talvez seja o seu também. Constelação familiar é algo espiritual? Tem a ver com a espiritualidade? Imagine você tem um problema, uma dificuldade na sua vida profissional e você já tentou todas as formas para melhorar isso. Então você é uma pessoa competente, uma pessoa que busca conhecimentos, busca aperfeiçoamentos e que você sente que algo te trava, você não consegue progredir na sua vida profissional. E aí você vem buscar uma constelação familiar. E aí existem duas formas de a gente fazer a constelação familiar. A gente pode fazer em grupo, um grupo de pessoas, e a gente pode fazer individual, através dos bonequinhos online. Então você traz essa dificuldade que você está sentindo. E aqui é importante a gente entender que muitas vezes essa dificuldade, esse problema que nós trazemos, é algo do nosso sistema familiar. Então é algum desequilíbrio sistêmico, que dentro das constelações familiares a gente consegue reequilibrar isso e a gente tem tido ótimos resultados. Então você escolhe uma das pessoas ali, do grupo, para ser o representante, por exemplo, do seu pai. E aí você vai dizer, mas o meu pai já faleceu. E quando essa pessoa entra no campo, ela começa a ter informações, percepções, falas parecidas com o seu pai. E daí nesse momento muitas pessoas associam com a espiritualidade. É o espírito da pessoa que está ali. De onde que vem isso? Como é que a pessoa, o representante, nem conhece a pessoa e tem informações? Essas informações é do campo morfogenético, ou campo morfológico. É uma teoria estudada há muitos anos por um cientista famoso da Universidade de Harvard, Dr. Rupert Sheldrake. Então, ele começou a estudar sobre isso e ele evidenciou que existem campos de informações, então nesse caso que eu estou usando exemplo, do seu sistema familiar, e que no momento que essa pessoa ela entra para representar alguém do seu sistema familiar, ela capta essas informações. Então, vou dar dois exemplos para ficar mais fácil. Imagine que eu tenho uma empresa e eu tenho lá meus arquivos, eu tenho uma série de informações, então eu teria que ter um supercomputador ou uma super memória para armazenar tudo isso. Então o que eu faço? Eu vou até o mercado e busco uma empresa para armazenar essas informações. Então as informações da minha empresa elas ficam armazenadas na nuvem. Onde que é a nuvem? Nós não sabemos, mas é algum lugar e que no momento que eu preciso eu vou lá e acesso as informações na nuvem. Outro exemplo, vocês que têm um cachorro, um petzinho, vocês sabem muito bem disso. Então, os cachorros ele tem uma percepção melhor que a nossa, tá? Então vou dar um exemplo. Eu tenho uma petzinha em casa e eu moro no apartamento. Então, na frente da porta da minha casa passam diversas pessoas. Só que quando eu chego e a minha esposa chega, ela tem um comportamento diferente. Ela sai de onde ela estiver e ela vem até a porta. Ou seja, ela captou o campo de informação. Ela sabe que a minha esposa estamos chegando. Então ela tem um comportamento diferente. Então, é essas informações que nós trabalhamos dentro da constelação familiar. E aí ela começa a se desenrolar, e aí, por exemplo, a gente começa a evidenciar que há um desequilíbrio sistêmico dentro dessa constelação. Por exemplo, na ordem, então a ordem foi ferida, eu fiquei emaranhado com aquela situação. Tem alguém do meu sistema familiar que foi excluído, então eu estou emaranhado com isso. Existem diversas possibilidades, então eu estou usando aqui um exemplo para quê? Para que a gente possa evidenciar. Então, respondendo à pergunta, Marco, tem algo a ver com a espiritualidade? Não. Existe essa ciência do campo que quando a gente abre a constelação, esse campo se forma e os representantes ali, ou os bonequinhos, captam essa informação do campo morfogenético e a gente começa a trabalhar com isso. Então a minha sugestão, você que nunca participou, que você busque essa experiência. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a sua vida. É um trabalho de muito amor, de muito aprofundamento, porque nós mergulhamos dentro do nosso sistema familiar, onde há um amor muito grande. Então eu sugiro que vocês busquem essas informações. Espero que eu tenha conseguido transmitir para você, responder o seu questionamento. Tá? E se você tiver mais algum questionamento, pode deixar aqui embaixo as suas perguntas, sugestões. Tá? E te espero no próximo vídeo. Obrigado.